Olá, mulher de Deus, boa tarde, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você. Comigo aqui tá tudo bem também. A glória de Deus. E mais um dia na presença do Senhor, mais um momento do devocional eu me disponho. Esse é um momento maravilhoso que o Senhor nos revela a palavra, da ministração, é perfeito, né, amadas? Se você já está inscrito aqui no canal, você já sabe que esse momento a gente fala, nós somos instruídas através da palavra do Senhor. E eu sempre peço para você dar um like, apertar aí o like e depois compartilhar. Se você não estiver inscrita, saiba que aqui a gente vai falar de Deus. Seremos instruídas pela palavra do Senhor. Se é isso que você está buscando, você está no lugar certo. Inscreva-se aqui no canal, então clique na tecla inscrever-se. Depois que você se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber as notificações de um vídeo novo. E todas as vezes que você terminar de assistir um vídeo, dá um like e faça, como eu acabei de pedir para as irmãs, compartilhe também. Seja bem-vinda, eu sou a pastora Luana França e esse é o momento do devocional. Eu me disponho. Olha só. Essa palavra de hoje, ela vem nos trazendo, o Senhor vem chamando a nossa atenção, mas não de uma forma que Ele... Muitas vezes aquela correção, puxando mais a orelha. Hoje o Senhor vem trazer para nós uma instrução para que nós venhamos passar com mais leveza diante das dificuldades. E aí você... Pastora, que bom, né? Que tem hora que Deus puxa a orelha da gente. E amada, eu vou ser muito sincera, que quando Deus fala que Ele pega firme, Ele também pega comigo. Mas o que o Senhor hoje traz para nós, e o que eu creio muito que Ele quer, é que nós venhamos passar com dignidade diante das situações difíceis. Porque se nós formos fazer da mesma maneira que a gente fazia quando a gente estava passando por situações difíceis, mas não conhecia o Senhor, alguma coisa está errada. Pensa bem. Porque você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você foi renovada pelo seu entendimento na presença do Senhor, pela glória de Deus que se manifestou em você, através da sua vida. Então nós temos sim que sermos diferenciadas até no momento da dor, sabia? Não que você, pastor, você quer dizer que uma mulher de Deus não chora? Não estou dizendo nada disso. Pelo contrário, se for falar disso, eu tô fora, porque eu sou totalmente emotiva. Desculpa, gente, minha garganta tá... Eu sou totalmente emotiva e pensa numa mulher que eu, assim, eu me derramo mesmo na presença de Deus. Não tem nada a ver com derramar lágrimas, amada. Tem a ver com a dignidade com que nós enfrentamos as nossas lutas. Sabe por quê? Porque tem pessoas que são cristãs até a página 2. Quando ela começa a enfrentar uma luta, a dignidade dela vai embora. Vai com Deus a dignidade dela, como diz a minha filha. Por quê? Porque ela se sente no direito de fazer aquilo que ela não fazia, de falar o que não deve, de fazer o que não deve, porque ela tá passando por luta, porque ela tá sofrendo, porque tá sentindo dor. Mas nada disso nos deveria fazer dessa maneira. Não deveria nos mover a agir dessa forma. E o Senhor vai mostrar isso através da palavra hoje para nós. Mas antes de começar, quero pedir a Deus direção. E eu convido você para fazer isso comigo. Vamos lá? Deixa eu baixar aqui nosso fundo de oração, que eu tô sentindo um pouquinho alto. E pra mim aqui pode até estar agradável, mas depois quando for pra você aí, vai estar difícil de ouvir o que eu falo. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, te agradecemos, ó Deus, por este momento, te glorificamos, Senhor, por essa palavra maravilhosa que será ministrada, que o Senhor use a minha vida, meu Deus. Que o Senhor use a minha vida com teu poder e autoridade, que eu seja diminuída, que o Senhor cresça, que não venha falar nada de mim, mas que eu fale tudo que estiver de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha só. Vai lá no livro de Tiago, o capítulo é 1, por favor. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você já consegue abrir. Se você não tiver, eu vou estar lendo para você. E vou agora relembrar o que eu sempre venho falando aqui, que a chata da Bíblia sou eu. Busque a presença de Deus, veja os vídeos, são extremamente válidos, tudo isso, porque senão não ia ter sentido, né, irmã? Eu estar aqui gravando vídeo e buscando em Deus que Ele venha manifestar a vontade dEle através da palavra. Se fosse falar, não precisa ver, não.
veja os vídeos, busque Deus através, né? Hoje a palavra do Senhor tem sido cada vez mais evidente através de plataformas digitais que são assim um alimento muito grande para muitas pessoas, né? E a gente tem aí um leque de opções para a glória do Senhor, tudo para a glória de Deus. Mas eu quero pedir para você que de toda maneira você seja uma mulher que busca a presença de Deus, tá? Através da leitura da Bíblia. Nunca deixe de abrir a Bíblia somente num dia isolado quando você for para a igreja. Porque a realidade é que o conhecimento, ele abre o nosso olhar e nós temos que ter uma visão diferenciada, sim. Nós temos que buscar, sim, a presença de Deus e o conhecimento da palavra. Para nós, isso é extremamente fundamental e importante, tá bom? Faça dessa maneira, tá? Olha só, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha, quando eu disse aqui para vocês que o Senhor ele vem nos trazer essa palavra, porque o Senhor já falou comigo antes de eu iniciar o vídeo. E o fato é que, como eu disse, tem muitas pessoas, muitas mulheres que são cristãs até o momento da prova. Começa a passar pela prova até a página 2. Aí a pessoa se sente no direito de extravasar, de fazer o que nunca fez, de falar o que nunca falou, ou de fazer o que não deve ser feito, ou falar o que não deve ser falado. Mas a sua dor, ela não veio, ela não. Nós temos que entender que um homem e uma mulher que tem vida com Deus, eu já disse isso aqui, para um homem, gente, meu óculos está me incomodando, tá com uma sujeirinha. Para um homem e uma mulher que tem vida com Deus, amado, até a prova ela tem sentido. E não é sentido assim, de sentir, não, é sentido mesmo espiritual. Porque, como eu já disse aqui em outros vídeos, quando nós estamos na presença de Deus, a nossa ótica, ela muda. Que nem eu estou enxergando de uma forma de óculos, sem óculos. Na presença de Jesus, é como se eu estivesse com óculos. E agora eu enxergo melhor. Eu estou enxergando além, sabe? É isso. Nós, homens e mulheres que estão na presença de Deus, nós temos uma ótica diferenciada da vida e suas consequências. Então, para uma pessoa que tem vida com Deus, até o momento da aprovação para ela, é um momento que tem um sentido diferente do que era antes. É que hoje nós temos muitas pessoas que estão na presença de Deus mais rasas. Sabe aquela fé? Não é fé, até tá raso. Não tá aprofundado na presença de Deus, não tem comunhão de fato, de verdade. Por isso que eu falo para vocês a importância da leitura, porque você buscando, né, na Bíblia, buscando na presença do Senhor, aquela busca, ela te abre, porque é aberto, não tem como explicar, mas é aberto para você. Espiritualmente, você começa a sentir a necessidade, você vai tateando, é como se você estivesse buscando no escuro algumas coisas e você vai encontrando. Cada vez que você abre a Bíblia, você vai encontrando e Deus vai te dando estratégia e você vai estreitando o relacionamento com Deus e Deus vai falando com você. Então, irmã, entenda a necessidade de você estar firme, a necessidade de você entender a palavra, de você conhecer o seu Deus de verdade e não só de ouvir falar, mas de ter vida com Ele. Porque no momento em que você estiver passando por uma aprovação, o que vai acontecer com você é exatamente o que Tiago fala aqui, tá? Você vai ser perseverante de uma maneira que ela vai ser, a ação da perseverança na sua vida vai ser completa. Você vai receber maturidade de Deus. Você vai passar por esse processo com integridade e não vai te faltar coisa alguma. Entenda. Não lhe faltar coisa alguma não está dizendo que você vai ter o que você quer, que você vai ter o que você espera. Deus vai te entregar o que você precisa. E nem sempre o que você precisa é o que você quer, nem sempre o que você precisa é o que você espera. Mas o que você precisa lhe será entregue. O Senhor não nos fez para passarmos dificuldade, o Senhor não nos fez para passarmos por situações difíceis e ficarmos necessitadas de todas as coisas. Porque se você tem vida com Deus, tem que ter uma diferença. É exatamente por isso que nós não podemos
agir da mesma maneira? Porque se você tem vida com Deus, o fardo que você está carregando, a prova que você vai estar passando, o Senhor estará passando junto com você, você não está sozinha. Então essa diferença vai fazer com que você tenha uma atitude diferente diante dessa circunstância. Você não pode agir da mesma maneira que você agiria se você estivesse sozinha ou somente contando com o benefício do ser humano, que muitas vezes está de bom humor, te trata bem. Se tiver de mau humor, nem olha na sua cara. É assim que o ser humano funciona. Não é assim? Não é desse jeito? Com Deus não é assim. Se a gente faz coisa errada, passa por uma situação difícil, o Senhor está ali. Não importa qual foi o seu passado, nem quantas vezes você errou com Ele. Você se arrependeu, Ele te perdoou, Ele está ali. Então nós temos que entender que ter uma vida com Deus nos faz diferente em todos os aspectos. E quando eu falo diferente, eu nunca me refiro a ser melhor do que ninguém. Eu digo a ser diferente, porque essa diferença nos faz o bem, principalmente para nós. Porque a minha forma de ver as coisas, o meu olhar de ver o lado de Deus, né? O lado bom das coisas, me levanta muito mais rápido. Tira o excesso de peso das minhas costas. A verdade é que quando nós estamos passando por uma prova difícil e nós estamos alicerçadas em Cristo, esse alicerce, essa base não nos permite cair. Essa base não nos permite sofrer ao ponto de você desabar. A não ser que você queira isso. E aí você começa a fechar os teus olhos para aquele olhar que tanto Deus está querendo te entregar. É por isso que eu disse. Existe uma diferença quando a pessoa simplesmente tem um convívio, entende de Jesus porque ela ouve falar. Ou ela entende de Jesus porque ela caminha com Ele. Porque tem vida com Ele. Entende? Porque você sabe que é dele que vem a sua força. E até quando todos os viram as costas para você, e quando todos os diagnósticos e prognósticos são os piores, você tem a última palavra que sempre vem de Deus. E isso te faz passar por esse vale de uma forma mais digna. Ou seja, você não vai sair reclamando, você não vai sair expondo, você não vai sair se vitimizando, você não vai sair potencializando a dor, não. Você vai potencializar o renovo, você vai potencializar a cura, você vai potencializar a restauração, você vai calar mais, você vai meditar mais em Deus, porque uma mulher de vida com Deus, esses momentos servem para uma meditação muito maior. Porque é um momento em que ela se cala mais. Porque ela não entende. Porque é o que eu tô falando. Porque eu acho que eu cheguei a falar aqui no começo do vídeo. Muitas vezes a gente não vai entender. Mas a gente vai receber de Deus aquilo que Ele tem para entregar. É o que eu esperava? É o que eu queria? Não. Mas eu vou receber. É de Deus? É, vou receber. Vou receber. Vou levantar o meu olhar, vou ver o lado bom de toda essa situação e vou continuar acreditando, vou continuar perseverando. E isso vai trazer para mim uma maturidade. Porque, gente, vida com Deus exige muito de nós. Porque nós somos muito limitadas. Porque nós somos muito frágeis. E como Deus ele é muito poderoso, como Deus é ilimitado, a discrepância, né? A diferença é tão grande que ter vida com Ele exige muito de nós. Exige muito. Só que não é algo que nós não possamos alcançar, que não é algo que nós não possamos fazer, porque mesmo exigindo muito de nós e com nossos limites, né? Com essa discrepância, essa diferença enorme entre nós e Deus, porque Ele é perfeito e nós somos falhos, o Senhor, Ele conhece esses limites. Ele sabe exatamente até onde a gente pode ir, até onde a gente consegue ir. Não é até onde a gente diz que pode, porque muitas vezes a gente diz que podemos fazer determinadas coisas, não acreditando no nosso potencial, quando o nosso potencial está muito acima disso.
E Deus conhece, é por isso que muitas vezes Ele permite que a gente canse mais para que a gente busque mais, entende? Então é necessário que nós venhamos realmente olhar o nosso contexto de vida, tudo que nós estamos vivendo e valorizar cada coisa, seja a mínima situação, seja o mínimo acontecimento, que isso você, sabe a condição de você acordar e entender que você simplesmente tem o ar que você respira porque só valoriza. Entende que para você levantar todo dia, para mim, é normal. Eu levanto 6 horas da manhã. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu amor. É normal. Só que tem gente que acorda já procurando ar. Essa pessoa, ela entende o valor de um fôlego de vida. E como para nós isso já vem em abundância, nós nem percebemos o quanto faz falta, porque a gente não tem falta dele, entende? Irmã, nós precisamos entender e valorizar cada mínimo detalhe que o Senhor nos entrega diariamente. Uma mulher de Deus, ela não pode se permitir retroceder só porque ela está sofrendo, só porque ela está passando pelo vale. E eu não estou diminuindo o teu sofrimento, não estou diminuindo a sua tristeza, não. Eu estou trazendo para você o que Deus quer que eu traga, que Ele quer que você passe. Porque assim, nós não estamos isentas. E tem hora que nós nos entristecemos e choramos e tá tudo bem, porque nós não somos fortes o tempo todo. Tá tudo bem. Só que nós não podemos potencializar essa tristeza, fazer dela a razão da nossa vida. Agora eu vou viver para ser triste porque eu tô passando por essa fase. Não, porque isso não vai fazer com que a situação mude. O que vai mudar a sua situação é a perseverança, é a atitude de fé que você tem diante do caos que você está vivendo. Isso vai mudar, isso vai fazer toda a diferença. Nós somos mulheres como todas as outras mulheres. O que existe de diferente em nós é a fé e o que nós carregamos dentro de nós, que é a comunhão com Deus. E se isso não for o suficiente para te fazer ter uma atitude diferenciada diante do caos, é necessário que você repense o que você está buscando de fato. Você está realmente buscando vida com Deus? Ou uma fé rasa? Ou apenas viver de aparências? Porque aparências não te trarão a força interna que você precisa. E acredite que essa força, para que você possa manifestar a atitude de fé, ela vem de Deus. Sabe? Usar a situação difícil como desculpa para que você venha se vitimizar, para que você venha... Porque eu entendo que muitas vezes, e olha, vou dizer para vocês, quem é que não gosta de ser acolhido aqui? Por exemplo, você passando por uma situação difícil, vem uma amiga que você gosta tanto, ela vem, você tá passando por isso, nossa, mas Deus vai te abençoar, mais isso, mais aquilo, te abraça, te acolhe, fisicamente falando, é muito bom você ter alguém que você gosta, alguém do seu contato, alguém do seu meio, que fisicamente vem trazer para você um conforto. É como se fosse Deus olhando para você e falando, olha, estou representado na terra por essa pessoa e essa pessoa está fazendo a minha vontade sobre você agora, está te acolhendo. Mas e na hora que não tem ninguém fisicamente para fazer isso? Aí você sente que Deus te abandonou? Não. Porque entenda que vai ter lutas que você vai passar sozinha fisicamente. E posso falar? E quando quanto mais amadurecida você estiver na presença de Deus, você vai entender que não é necessário que fisicamente você tenha muitas pessoas. E quando você tiver muitas pessoas ao seu lado, que você olha e fala assim, essa pessoa poderia me consolar, essa pessoa quer meu bem, essa pessoa quer me confortar, ainda assim, você não se permite, como que eu posso dizer, aproveitar dessa situação para se vitimizar, não. Nossa, irmã, não, mas Deus é comigo.
Não é que você não está dando o braço a torcer, não é que você quer ser melhor. Você tem que ser perseverante. Você tem que ser. Você tem que manifestar aquilo que Deus quer que você faça. Sabe por quê? Porque a perseverança, ela deve ter uma ação completa na sua vida. Aqui, em Tiago 1 diz, ó, perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegras. Ou seja, a fé intensa, porque aqui o significado de perseverança é permanecer firme e constante diante das dificuldades, mantendo a fé e a esperança mesmo em meio às provações. Então, mesmo diante da situação, essa permanência firme vai te trazer maturidade e vai te fazer passar por tudo isso numa integridade, que é isso que Deus quer. Porque um homem e uma mulher de Deus, ele não passa pela prova de qualquer jeito, ele passa com dignidade. Ele passa declarando que Deus é fiel, ele passa declarando que o Senhor é o seu Salvador, ele passa declarando que Deus tem poder e autoridade sobre a vida dele e nada lhe falta. Nada. E não é o que eu quero não me falta, é o que eu preciso não me falta. Porque nem a gente sabe o que a gente precisa, a gente não sabe dia de amanhã. Tem coisas que você quer hoje para usar daqui 2, 3 dias. Deus não te dá, Ele te dá outra coisa, porque essa outra coisa você vai usar daqui 2, 3 horas. Ele sabe o que você precisa, você não. A gente sabe o que a gente quer. E que no momento agora eu preciso. Mas, potencialmente falando, é Deus. É Ele que sabe. E é por isso que aqui Tiago afirma, sem lhes faltar coisa alguma. Às vezes eu sinto falta. Porque eu quero uma coisa, Deus me dá outra. Mas não significa que Ele não me deu nada. Significa que Ele não me deu o que eu quis. Você, como mãe, nem tudo você deu pro seu filho. Muitas vezes seu filho olhou para você e te pediu, eu quero um brinquedo disso. E você viu que ele estava precisando de roupa. O que você fez? Você, em vez de gastar o dinheiro com o brinquedo, você foi lá e deu roupa. Porque a roupa supriu o frio, a roupa supriu a nudez, a roupa deixou ele mais bonitinho, mais na moda. Era a necessidade que ele tinha. O brinquedo era algo que ia deixar ele um pouco mais feliz, mas e a necessidade maior, você viu. Assim é Deus. Muitas vezes a necessidade, a falta que você sente durante uma prova é do que você quer e não do que você precisa. Porque se você está na prova, algum motivo tem. Ou é uma colheita, uma escolha mal feita. Deus não coloca ninguém na prova para colher o que foi. Eu não vou colher o que minha irmã plantou. Minha irmã de sangue, eu não vou colher o que ela plantou. Se eu estou colhendo, foi o que eu plantei. E Deus sabe a necessidade que eu tenho nessa hora de ser acolhida, de ser alcançada, de ser suprida. Ele sabe exatamente o que eu preciso. E eu sei o que eu quero. Entre o que eu quero e o que eu preciso existe uma diferença. Porque muitas vezes eu quero, eu consigo, e é o que eu quero, que eu consegui, que me traz uma consequência, uma colheita ruim no futuro. Então, nós temos que nos alegrar durante a prova. Não porque estamos passando por prova, mas porque mais uma vez eu vou ter a oportunidade de ver Deus agir na minha vida e através da minha vida. Porque eu sei que eu não vou permanecer nessa situação para sempre. Isso é uma mensagem para você. Se alegre, porque você não vai permanecer nessa situação para sempre. Porque Deus vai agir através da sua vida, vai agir na sua vida. Você vai ser referência para muitas mulheres e você ainda vai, com a autoridade de Deus, andar de cabeça erguida e muitos vão olhar e falar, tem um Deus na vida dessa mulher. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Tem um Deus na sua vida. Esse Deus, Ele quer fazer de você uma referência. Então, seja a mulher que Deus quer que você seja. Haja como uma mulher que tem vida com Deus. Não como a mulher antes, lá no passado, só porque você está sofrendo, não. Hoje, até no sofrimento, você tem um sentido diferenciado, você tem uma postura diferenciada, porque você carrega com você o DNA de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor tenha falado com você daí, porque comigo Ele falou muito. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo devocional. Graça e paz, a gente tem às 18 horas a oração, tá? Beijo, tchau!